Você está prestes a ouvir uma das histórias mais aterrorizantes que já aconteceram no Brasil. O caso de Liane e Felipe Café. Já imaginou sair para um passeio e nunca mais voltar? Era novembro de 2003, no interior de São Paulo. Liane tinha apenas 16 anos. Felipe Café, 19. Jovens apaixonados pela natureza, cheios de sonhos, decidiram acampar juntos em uma região isolada. Um refúgio longe da cidade, onde poderiam relaxar e sonhar com o futuro. Naquela noite, a lua cheia iluminava a mata. Tudo parecia perfeito, até o momento em que o inesperado aconteceu. Durante uma caminhada, foram surpreendidos por homens armados. Sem chance de reação, foram rendidos, amarrados e levados para um cativeiro escondido no meio da floresta. Imagine o medo, imagine o desespero, o confinamento, o silêncio sufocante, quebrado apenas por ameaças cruéis. Felipe, forte e protetor, tentava manter a esperança viva. Ele sabia que precisava proteger Liane, custasse o que custasse. Mas o tempo passou e o horror aumentou. Até que, quando a polícia finalmente conseguiu localizar o cativeiro, era tarde demais para Felipe. Ele havia sido morto. Liane foi encontrada debilitada, mas viva, marcada pelo sofrimento, pelo medo e pela luta para sobreviver. O principal suspeito foi preso e condenado. Mas será que ele estava sozinho? Moradores da região falam em vozes desconhecidas, sombras que se moviam na mata e segredos que jamais foram revelados. Existem relatos que apontam para ligações com o tráfico de drogas e disputas territoriais, mas nada disso foi oficialmente confirmado. Liane, em depoimentos, descreveu momentos macabros. Ela contou que os sequestradores não queriam apenas controlar suas vítimas. Eles queriam enviar uma mensagem de medo, uma mensagem de poder. Mas qual era essa mensagem? E quantos mais estavam envolvidos nesse plano cruel? A polícia encerrou as investigações. O acusado cumpriu sua pena, mas nas ruas e na memória da cidade, o mistério permanece. Quem eram esses homens? Por que agiram com tanta crueldade? E o que eles realmente queriam esconder? Você consegue imaginar o que se passava na mente de Liane e Felipe, presos naquele cativeiro? A angústia, o medo, a esperança de sobreviver. Este caso não é apenas sobre crime, é sobre segredos enterrados na escuridão da floresta, sobre verdades que talvez nunca venham à tona. E aqui fica a pergunta que ninguém sabe responder. Você estaria preparado para enfrentar um terror tão profundo, tão silencioso? O caso de Liane e Felipe Café é um lembrete sombrio de que às vezes o perigo está muito mais perto do que imaginamos. E a verdade, ela pode estar escondida, bem aqui, diante dos nossos olhos. Você está pronto para encarar essa verdade? Tudo começou com um plano inocente. Liane e Felipe, dois jovens cheios de vida, decidiram passar um fim de semana acampando. Eles queriam fugir da agitação da cidade, aproveitar a natureza e, quem sabe, fortalecer ainda mais o laço que os unia. Escolheram uma área remota, conhecida por sua beleza natural. O local parecia perfeito, isolado o suficiente para garantir privacidade, mas não tão distante, a ponto de ser perigoso. Ou, pelo menos, era o que pensavam. Na primeira noite, enquanto caminhavam sob o luar, admirando as estrelas e fazendo planos para o futuro, o destino cruel os aguardava. De repente, surgiram vultos entre as árvores. Antes que pudessem reagir, estavam cercados por homens armados. O terror se instalou instantaneamente. Liane e Felipe foram amarrados, amordaçados e arrastados mata adentro. O medo tomou conta de seus corações enquanto eram levados para um destino desconhecido. O cativeiro era um pesadelo vivo, um barraco improvisado, escondido na densidade da floresta. Ali, longe de qualquer ajuda, os jovens enfrentaram dias de puro horror. Os sequestradores alternavam entre momentos de aparente calma
e explosões de violência imprevisível. Felipe, desesperado para proteger Liane, tentava negociar com os captores, oferecia dinheiro, implorava por piedade, mas nada parecia abalar a determinação sombria daqueles homens. Enquanto isso, as famílias de Liane e Felipe viviam seu próprio inferno. A angústia da espera, a incerteza sobre o destino de seus filhos. As buscas se intensificavam, mas a mata parecia engolir qualquer pista. Os dias se arrastavam no cativeiro. Liane e Felipe tentavam se manter fortes um para o outro, sussurrando palavras de conforto nos raros momentos em que ficavam sozinhos. Mas a cada hora que passava, a esperança diminuía. Foi então que o impensável aconteceu. Em um momento de aparente distração dos sequestradores, Felipe viu uma chance de fuga. Ele sabia que era arriscado, mas também sabia que poderia ser a única oportunidade de salvar Liane. Com um gesto rápido, ele conseguiu se soltar. Mas antes que pudesse libertar Liane, foi descoberto. O que se seguiu foi uma luta desesperada. Felipe lutou com toda a sua força, determinado a proteger o amor de sua vida. Mas a crueldade dos captores foi implacável. Felipe caiu, vítima de sua própria coragem. Liane, forçada a assistir tudo, sentiu seu mundo desmoronar. As horas que se seguiram foram um borrão de dor e desespero para Liane. Sozinha, enfrentando o luto e o medo, ela não sabia se sobreviveria para contar sua história. Foi nesse momento crítico que a polícia finalmente conseguiu rastrear o cativeiro. Uma operação de resgate foi montada às pressas. Quando os policiais invadiram o local, encontraram uma cena de horror. Felipe estava morto. Liane, gravemente ferida, mas ainda viva. O alívio do resgate se misturava com a dor da perda irreparável. Nos dias que se seguiram, enquanto Liane lutava para se recuperar no hospital, as investigações ganharam força. O principal suspeito foi rapidamente identificado e preso. Mas as perguntas persistiam. Como um crime tão brutal pôde acontecer? Por que Liane e Felipe foram escolhidos? E mais importante, quem mais estava envolvido? As teorias se multiplicavam. Moradores da região falavam de movimentações estranhas na mata nos dias que antecederam o sequestro. Alguns mencionavam conexões com o tráfico de drogas local. Outros sugeriam que o crime tinha motivações mais complexas, talvez ligadas a disputas de terra. A polícia investigava todas as pistas, mas muitas levavam a becos sem saída. O silêncio da comunidade local, seja por medo ou cumplicidade, dificultava o trabalho dos investigadores. Liane, aos poucos recuperando suas forças, forneceu depoimentos detalhados. Ela falou sobre as conversas que ouviu entre os sequestradores, sobre ameaças veladas a outras pessoas, sobre um plano maior que parecia estar em jogo. Mas mesmo com todas essas informações, o quebra-cabeça permanecia incompleto. O principal suspeito foi julgado e condenado, mas muitos acreditavam que ele não agiu sozinho. À medida que o tempo passava, o caso de Liane e Felipe Café se tornou mais do que uma tragédia pessoal. Tornou-se um símbolo dos perigos ocultos, das verdades não ditas, dos segredos enterrados nas sombras de nossa sociedade. Para Liane, a sobrevivente, a jornada de cura seria longa e difícil, carregando as cicatrizes físicas e emocionais daquela experiência terrível. Ela se tornou uma voz contra a violência, um testemunho vivo da resiliência humana. O caso de Liane e Felipe Café nos lembra que mesmo nos lugares mais belos e aparentemente tranquilos, o mal pode estar à espreita. Nos faz questionar o quanto realmente conhecemos sobre o mundo ao nosso redor, sobre as pessoas que cruzam nosso caminho, e nos deixa com uma pergunta inquietante: quantos outros segredos sombrios estão escondidos nas profundezas de nossas florestas, de nossas cidades, de nossa própria sociedade? Este caso não é apenas sobre um crime hediondo,
É sobre as sombras que existem em nosso mundo, sobre as verdades que preferimos não enxergar. É um lembrete de que a realidade pode ser muito mais assustadora do que qualquer ficção. Então, da próxima vez que você estiver admirando a beleza de uma floresta ou planejando uma aventura em um lugar isolado, lembre-se, nem tudo é o que parece. O perigo pode estar mais próximo do que imaginamos. E você, está preparado para encarar essa verdade?